Olá, começa agora o Pode Prazer, o podcast onde o prazer é permitido. Eu sou Manisha Gaia, terapeuta corporal biotantra especializada em saúde da mulher. E eu sou Daniele Malini, psicoterapeuta corporal, mentora do projeto Biotantra e professora da Origem do Trauma e Renascimento. Bom, a gente não contou pra galera que nós lançamos no final do ano um portal delicioso, que é o nosso Centro de Estudos do Trauma e da Sexualidade. Ela falou, na verdade, ela citou em alguns momentos, mas eu queria dar destaque, né? Porque, Manda gente, bala. já que a gente tá falando de empoderamento feminino, é muito bom poder, como mulher, mais uma vez, né, falar mais uma conquista nossa aí, além do Biotantra. Então, a gente tem esse centro de estudos que abraça projetos como o Biotantra. Então, o Biotantra não morreu, gente. Ele é ali uma joia rara que agora está dentro desse guarda-chuva, desse grupo de negócios, né? Assim como o Pode Prazer também tá. Aí desse guarda-chuva chamado Portal Biocer. E aí o tema de hoje é sobre mulheres yang. Quem já ouviu falar desse termo? Mulher macho, sei lá. O que vocês... Já ouviu falar outras coisas, outras variações? Oh my God! Olha, dá até uma coceirinha aqui. Como é que é? Mulher yang, mulher forte, mulher... Mas o forte não é o de forte positivo, tá? É a sombra do forte. É, mulher autoritária, mulher empoderada, todas essas palavras na sombra, não no positivo. O que mais? Maria João, aquelas mulheres que catam as coisas. A minha mãe é dessa, né? Que tem que fazer uma limpeza, alguma coisa que a mulher parece um trator, como dizem, né? Mulheres que literalmente arrastam o mundo, puxam o mundo, que já me falaram isso, sabia? Controladora! Manipuladora. Lá vem aquela controladorazinha. Exato. Então tem aí o mito da mulher yang, que é um prazer poder continuar essa série que nós já começamos lá no dia 8 de março, falando sobre essa loucura toda que é ser mulher, os direitos que a gente ainda tem para conquistar. Depois falamos sobre as feridas e esse grande desafio de ter liberdade sexual num país que ainda tem um legado grande de machista. E aí, já que a gente tá falando de mulher macho, né? Bora? Bora. Mas vou de novo aqui dizer... Pode prazer, traz muita dica, muito conhecimento, muita educação, bate-papo com prazer mesmo. Quer ganhar profundidade em tudo isso? Vai ficar aqui o convite para o Portal Biocer, que está com uma agenda deliciosa agora no segundo semestre de 2023, que uma delas é Formação Biotantra, onde você vai explorar, vai conhecer com profundidade a filosofia do Tantra, e entender nesse mundo o que é ser uma deusa, o que é ser uma mulher, conhecer a sua potência sexual, os seus prazeres, conhecer o prazer do masculino, aprender a lidar com isso, se posicionar, tudo isso com muita profundidade e autorresponsabilidade. E para você que fala, não, tudo bem, já sei de tudo isso, mas... Tô patinando, tenho um trauma relacionado a abuso, invasão, estupro, violência. E isso me faz assim entender com a mente, mas eu não consigo destravar meu corpo, eu não consigo me entregar, eu não consigo mergulhar mesmo. Origem do Trauma, uma formação, um curso maravilhoso para você compreender a origem do trauma que tá te fazendo ficar dessa forma e transformar isso na sua potência, na tua força. Vai ficar aqui o convite. E para você que quer dar vou parar tudo, vou me dar um day spa, um final de semana delicioso, relaxado, retiro, despertar tântrico. Ou para você que quer começar a conhecer essa filosofia de vida, mas tem muito medo, porque por aí se vende muito essa história de orgasmo, de massagem genital, apenas isso. E não é por aí que eu me sinto confortável. Então venha para o Despertar Tântrico, onde você vai conhecer essa filosofia, vai se empoderar, vai brincar com o seu ser de uma forma leve, gostosa e prazerosa e compartilhar isso depois na sua vida, porque você merece ter esse final de semana. Tudo isso onde? No nosso lindo guarda-chuva, Portal Biocer. Ai, tô ansiosa. Bom, infelizmente, né? Falando de traumas, é uma coisa que o feminino entende bem.
E aí, para começar esse bate-papo, me vem aqui na mente de puxar essa teia. Lá na Primeira, Segunda Guerra Mundial, enquanto os homens foram para a guerra, as mulheres tiveram que começar a ocupar as fábricas. Inclusive, vocês já viram aquelas fotos das mulheres carregando balas, assim, de canhões? Gente, então lá, né? Por isso que a gente fala que lá no primeiro episódio sobre o 8 de março, que a luta pelo direito trabalhista, por ser reconhecida e tudo mais, começou lá em 1900 e bolinhas. Então, ali já havia a necessidade, gente. Uma mulher construindo uma bala, uma munição, Carregando. não dá para ser delicada, né? Isso sem falar das nossas ancestrais, que também ficaram ali na terra, tendo, que nem eu falei, 17 filhos, como teve a minha bisavó, né? Tendo que dar conta da casa, tendo que dar conta da roça. Vocês acham que dá para ser delicada como uma florzinha de margarida? Ainda mais assim. Queria saber se um homem conseguiria carregar por 9 meses um ser humaninho sendo flor do campo de alecrim. Flor do campo de alecrim, exatamente. E aí depois, na história, né, tem os vários marcos, mas eu também fiquei pensando naquele que é a chegada dos anticoncepcionais, que isso permitiu com que as mulheres saíssem dessa esfera de só vou ter filhos e vou para o mercado de trabalho, vou me posicionar e tudo mais. Só que a gente chega no mercado de trabalho dominado por homens, até hoje. Alguns nichos são completamente dominados por homens. Quem sustenta a economia do país hoje? Inclusive, tem um podcast maravilhoso chamado Mamilos, que tem um episódio de horas falando disso, que é sobre a economia do servir. Então, a maioria de psicólogas, terapeutas, enfermeiras... quantos faxineiros você conhece limpando? Diarista? São homens. Né? 500? Exatamente. Então, a economia, tudo que tem a ver com servir, até a dona de casa que está lá enquanto seu marido está trabalhando, graças a ela estar lá, né, cuidando dos filhos, porque é uma mãe solo hoje, vocês sabem que é difícil, né? Dar conta da casa, do trabalho, sustentar a criança, não é fácil. Né? Nossa, tem que fazer tudo isso e ser mulherinha, florzinha. Exato. Ah, tá. Então, estou trazendo tudo isso para vocês entenderem exatamente essa linha de raciocínio, né? Como dar conta de tudo, tendo que se sustentar nas próprias pernas, se posicionar no mundo que ainda é muito machista, como nós falamos, impregnados de valores patriarcais, de uma conduta. Uma coisa é nós aqui no núcleo do servir, da economia do servir. A gente sabe que existe o nosso código de ética, né? A gente sabe como lidar com uma diarista, uma mulher contratando uma diarista. Agora, como é sobreviver lá ainda nas grandes empresas, nas multinacionais? Quantas mulheres eu recebo no meu consultório, você recebe, que acaba tendo que ter uma postura, que a gente falou na semana passada, do bater a pica na mesa. A gente tem que mostrar que o nosso clítoris é maior. E o do que é mais poderoso, né? No sentir. Então, o que é ser mulher yang? Você já foi chamada de mulher yang? Ai, eu vou ter que contar. É engraçado, porque esse mundo namastê, vou colocar bem assim, tá? Mas não é só o mundo namastê, não. Que literalmente vai trazendo essa história de que você é yang, você é controladora, você é yang. Eu me lembro, quando eu comecei a fazer terapia, quando eu tinha 16 anos, lá atrás, faz tempo, né? Então, enfim. Eu tive um terapeuta que ele literalmente olhava pra mim e falava, não, é porque você é yang, não, é porque você é mulher yang, porque você é yang. Sabe aquela história assim, ó, vai batendo tanto, que chega uma hora que você fala, acho que eu sou. Eu sou pronta, acabou, foda-se. Chega a ser, assim, uma tortura. Eu confesso que eu passei por esse lugar de uma forma muito dolorosa, porque chegava um momento que, tipo, não, eu sou yang, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. E eu fui recebendo esse rótulo, e daqui a pouco eu fui me identificando com esse rótulo, e daqui a pouco eu fui vivendo com esse rótulo, e até eu literalmente falar, para tudo... Eu quero uma outra abordagem, eu quero uma outra forma de olhar para essa potência
e trazer um equilíbrio para ela e viver de uma forma melhor, levou muito tempo. E durante esse tempo em que eu era rotulada como Yang, eu confesso para você assim que foi doloroso. Acho que foi a época em que mais o meu ciclo menstrual doeu, em que mais eu me culpava, me condenava, só que ao mesmo tempo ninguém me explicava o que fazer de diferente com aquilo. Então eu ia para o mundo, eu ia fazer as coisas, eu ia resolver, porque, tipo, tá, mas aí depois eu me culpava de novo porque eu assumi essa postura de ter mais ação no mundo, né? Então, esse discurso mulher Yang tem que tomar um cuidado absurdo, porque ele imprime, ele infiltra um rótulo que traz mais perturbações do que propriamente uma condução de libertação ou de compreensão de equilíbrio, sabe? Eu vivi isso na pele e levou tempo para encontrar depois pessoas que literalmente me auxiliassem nesse processo de ressignificação, porque não é virar florzinha, como você está trazendo com todos esses exemplos, mas o que é literalmente entender, né? Aquilo que me moldou lá atrás para sobreviver, porque foi uma das minhas descobertas. Esse posicionamento no mundo só aconteceu porque se eu não fizesse dessa forma, eu literalmente podia morrer. Eu tinha a minha vida ameaçada. E por instinto de sobrevivência, eu assumi esse lugar. E aí depois veio alguém e me colocou esse rótulo, piorou a situação. E depois de muito tempo é que eu fui compreender o que é esse lugar, o que é essa dor e como trazer um equilíbrio para fazer bem para mim e não para me submeter a um masculino que não saberia se colocar na sua potência. Então, é um emaranhado. É um emaranhado. Pronto, falei, contei a história de vida. Gratidão. Mas a sua dor é muito semelhante à minha e a diversas mulheres, principalmente a minha geração, que foi criada para estudar, trabalhar. Eu não fui criada para ser dona de casa. Eu não sei lavar bem as coisas, cuidar bem, tricotar, que nem a geração da minha avó, por exemplo, que minha avó é uma tricotadeira, uma crochê, sei lá, maravilhosa, né? Ela cuidou dos meus tios, da minha mãe. Em casa, enquanto meu avô trabalhava, ela costurava. Então, querendo ou não, ela já era uma mulher que foi criada para ser a mulherzinha dentro de casa, mas já era uma mulher dita hoje rotulada como Yang, porque ela não estava ali se submetendo a ser bancada por ninguém e totalmente passiva. Não, ela já tinha uma postura de eu vou dar conta desse lar, eu vou fazer acontecer, eu vou ser parceira, eu estou ali, todo mundo junto. Então, virou algo muito pejorativo. Se a gente for contextualizar, o que é o termo Yang, né? Quem conhece a cultura chinesa tem aquele símbolo bem clássico, né? Metade negro, metade branco, que é o que a gente chama de Yin Yang, são forças internas que estão na natureza e que estão nas pessoas de acordo com os chineses, né? Então, quem for estudar medicina tradicional chinesa consegue ter até uma tabelinha, olha, essa é a postura Yin e essa é uma postura Yang, é uma força, né? E que está dentro de homens e de mulheres. E dentro do Tantra, a gente compartilha disso também, que essas forças estão dentro de homens e de mulheres. Só que quando a gente fala de uma mulher Yang, automaticamente a gente começa a falar de uma mulher que é rotulada por ter comportamentos masculinos. Quando, na verdade, não. É uma força, uma potência que é própria da mulher. Então, às vezes, por exemplo, a mulher está se posicionando dentro das suas relações. Ah, mas é por isso que você não arruma namorado. Você é muito Yang. Gente, a gente está falando aqui há 1 ano sobre educação sexual, sobre pedir, sobre expressar seus desejos. Aí, no momento em que eu coloco isso dentro de uma relação, eu sou Yang demais? E é por isso que eu não sou amada? Então, isso é muito violento. Nossa, você foi falando, me foi vindo memórias. E eu acho positivo compartilhar isso, porque muita mulher deve se identificar por aí. Essa história do Yang e do crochetar que você trouxe da sua avó, a minha geração já falava que a gente tinha que ir para o mundo, mas tinha que ser essa crocheteira, essa bordadeira. E eu observava mesmo as minhas tias, a minha avó, que era tudo aquelas que bordavam de ponto cruz,
pintavam panos de prato, faziam biquinho, faziam toalhinhas de mesa. E muitas dessas artes delas traziam muito dinheiro para dentro de casa, que ninguém reconhecia. E aí, assim, como você é Yang, você tem que fazer coisa de mulher. Daqui a pouco tava lá eu me obrigando a ir para aula de ponto cruz, mas por quê? Porque eu tinha que ser feminina e não para entender a sabedoria que aquilo me trazia. Não era suficiente. Daqui a pouco eu fui para aula de corte e costura, porque eu tinha que ser feminina. Então eu lembro que na época que eu fui aprender a costurar, chegava uma hora que eu me irritava absurdamente com aquele negócio. Eu queria máquina mais veloz, eu queria mais ação, porque era a minha natureza. Sim. E aí eu brigava com aquela máquina caseira, eu não queria aprender daquele jeito. Daqui a pouco tava eu já comprando uma máquina profissional para poder ir mais rápido. E aí de novo olhavam para mim, mas você continua Yang. Mas eu já sei costurar, mas eu já sei bordar. Já pinto a minha unha, já passo maquiagem. Eu já sei. E aí eu via que... Não, então agora você tem que fazer um curso novo de feminino para pintar, para isso, para aquilo, e ser leve, sutil como a flor do campo. E eu ia para tudo isso perdida, achando que se eu então aprendesse esses saberes milenares das mulheres, eu já ia me transformar em e tava bom. Então, é tão conflituoso esse discurso que a gente vai por aí tentando, assim, impor coisas, né? E não entendendo a essência disso tudo. Exatamente. Ai, que angústia. Porque aí a gente está entrando naquela margem... Falando mais uma vez, né? Nós estamos num contexto de um país que é cristianizado, que segue a cultura cristã, né? Nas suas várias vertentes, expressões religiosas, sim. Mas eu falo da cultura cristã no sentido de qual era o papel de Maria? Era a virgem que pariu, né? O nosso Redentor e só. Eu fiquei anos e só absorvi isso na igreja. Maria, hoje eu olho e falo, essa mulher é foda pra caralho. Pra buceta, né? Vamos falar assim. Porque, cara, como assim, né? Você dá seu filho pra ser, redimir a humanidade, enfim. Mas não tem expressividade. As santas são santas. Joana d'Arc foi a mulher mais próxima dessa mulher Yang dentro da história do catolicismo, mas foi morta, porque ela se vestiu como uma soldada. Então você fala, pô, velho, ela queria fazer alguma coisa, se colocar a serviço, ela não estava lá para fazer que nem as outras mulheres da sua época, e olha o que aconteceu com ela. Se lascou inteira. Então, por isso que eu sou apaixonada pela cultura tântrica, e quando ela traz os arquétipos, não falo nem pelas divindades, porque isso também não é próprio da minha cultura, eu não nasci sobre o berço, né, do hinduísmo, mas as divindades tântricas femininas que trazem esse polo me ensinam muito. Então, quem seria a mulher Yang dentro do panteão tântrico? Uma Durga? Não. Uma Kali? Sim. Mas Durga era guerreira também, né? É verdade. A Durga era guerreira, era aquela que saiu com todas as ferramentas, só que ela não é a insana de Kali, que também é muito julgada, né? É o lado obscuro, o lado negro do feminino. Então, quando a gente vai para o estudo dos arquétipos, aí já vem Jung, né, no meio da conversa, mas autoras como a Shinoda Bolen, que fala das divindades e começa a falar, olha, dentro de você tem várias facetas, existem várias expressões de feminino. Então, se você está se vestida de Durga ou de Kali, você não é homem por causa disso. É uma expressão de força, de potência do feminino. E aí você fala, meu Deus, você começa a se sentir em casa, né? É gostoso que você vai falando que isso nada mais se resume à linguagem pobre que a gente vivencia e também como isso permeia a história de rótulos, né? Por quê? A gente só conhece a força como sendo masculina, a ação como sendo masculina, né? Existem leituras do corpo, né, que falam, tá vendo? Ó, o masculino tem mais isso, porque ele tem mais força, porque ele tem que estar mais ereto como seu próprio membro, que isso, que aquilo, né? Mas aí vai acontecendo distorções no meio do caminho que vão trazendo definições e pobreza de vocabulário para compreender. Uau, que expressão é essa de força feminina, mas que, quando não cuidada, pode se tornar tóxica como a força masculina, né?
A gente já fala nos casos que, como nós falamos na semana passada, falando do feminismo, né? Gente, a mesma coisa que machismo é feminismo, ou seja, aquela mulher, mais uma vez alerta, né? Abre parênteses, pode ter sido sofrido tanto na mão do masculino que ela acaba repetindo violências, porque ela também não sabe que existem outros caminhos, como o Tantra, que também nós falamos, né? Então, essa a toxicidade, né, do feminino, porque a gente sabe que quando a gente quer ser tóxica, a gente é muita. Com requintes. Com requintes de crueldade, na verdade. Porque a mulher, ela vai mesmo, que nem uma serpente, é por isso que a serpente... Olha, tô cheia de história hoje, mitologia. Que a serpente, ela é ali crucificada, literalmente, né? Porque ela vai rastejando, né? Vai enfiando nos becos obscuros, na umidade, naquilo que é mais denso, né? E o feminino também tem essa potência de quando não tá bem regulada, e eu falo regulada a nível de trauma, tá, gente? A nível mental, de saúde mental. Não é místico isso que a gente tá falando, é saúde mental. Aí a gente identifica, né? Questões patológicas, o narcisismo, enfim, uma série de coisas, né? Que a gente precisa ficar alerta. Uma coisa que agora eu vou falar e vai, tipo, bombar, porque minha cabeça também, quando fazendo os estudos sobre Tantra, me deixou alucinada. De acordo com a filosofia Sankhya, que é a base da base do Tantra lá, bem antiga, eles dizem que essa potência, que é chamada de Prakriti, né? Ela é a expressão da força da criação. Então, tem a força de criação, que é Purusha, né? Que é visto como o Yang, né? E Prakriti é a expressão feminina. Só que é totalmente o contrário do que a gente falou agora. Para eles, Purusha é passivo, é o estado de consciência absoluta, né? A força da vida. Aquela... Dentro do ser humano é a alma, é a essência divina, é tudo aquilo. E Prakriti é a forma, é o movimento, é o fazer. Então, até arrepia de falar que eu falo, caraca, agora tudo faz sentido. Porque para uma criança, né, vem o esperma, que tem a essência, o DNA do masculino, que fecunda com o feminino. Mas quem que está fazendo o trabalho todo acontecer naquela barriga? Quem que está nutrindo aquele ser, está fazendo com que aquele corpo se desenvolva lá dentro? Então, apesar de, né, o óvulo ficar ali esperando, porque é aí que se dá também as justificativas de que a mulher é passiva, ela é penetrada, né? Nada mais é. Na verdade, tem muito movimento, muita força acontecendo, muita potência acontecendo. Então, quando eu comecei a ler isso, eu falei, gente, mais de 5.000 anos. E isso ficou obscurecido, né? Essa fala diante de um monte de coisa que também maravilhosa que vem sendo sufocada. Então, me trouxe um respiro de entender que não, a gente pode ser ativa, a gente pode fazer, a gente pode construir, desenvolver, e isso não me torna menos mulher, né? Então, acho que é válido a gente levar em consideração isso. E como, ao mesmo tempo, compreender que tanto o masculino quanto o feminino precisam respeitar, porque os dois são potência, né? E que cada um tem o seu lugar, né? E não significa que aquela mulher que vai para o mundo trabalhar e o cara que fica em casa cuidando dos filhos, cuidando da casa, um tá errado, o outro tá certo, um isso, um aquilo. Respeitem os acordos, a habilidade de cada um, a potência de cada um e que cada relação possa fazer sua escolha e também desmistificar essa história. Sabe que você me fez lembrar de que toda mulher lésbica é porque ela é muito alfa, é porque ela é muito yang, porque ela é muito, como é que é? Caminhoneira, não sei o quê, né? Cada um dá um rótulo e é por isso que ela não consegue se relacionar com o homem. Não, meu bem, já conheci muitas muito sensíveis, delicadas, assim, cada um tem seu acordo, seu lugar ao sol, e vamos trazer o respeito e o amor, porque quando a gente sai desse lugar, a gente vai para a sombra disso, a sombra da força, a sombra da passividade é a submissão tóxica, né? Então, que a gente possa trazer respeito para todos os lados e que todos os acordos bem feitos, bem claros, são amorosos e respeitosos e ninguém é rótulo algum.
Exato. Então, justamente por já ter ouvido falas como a sua, ter passado por isso, quando uma mulher chega diante de mim na sessão, eu falo, elas chegam falando, né? Eu preciso descobrir meu feminino, eu preciso ser mais feminina. Eu olho pra ela e vejo vários traços de feminino e aí eu começo a devolver isso pra ela, sabe? Ai, que lindo. Então fica o convite, se você acha, tá tendo chamada aí muito de mulher yang, tem que descobrir seu feminino, tem que trabalhar seu feminino, esse monte de coisa, vem com a gente. A gente te explica certinho, tem atendimento individual, tem formação biotantra, que eu também falo muito lá, facilita as vivências, né, de feminino, para que vocês comecem a compreender qual é a sua expressão de feminino, não aquela rotulada, como a gente falou, e construída, enfim, por outras pessoas, né? Por que a gente ainda tem que ser o molde que o outro quer? Uhum. Eu nunca vou ser eu mesma dessa forma. Exatamente. Então, gratidão pelo esse bate-papo gostoso. Gratidão Muito a bom minha. poder falar de feminino. Que Feminilidades. delícia, né? Se você gostou, curte, compartilha, clica no sininho. Tem muita gente precisando acessar esse conteúdo, porque ele faz parte de uma educação sexual, ok? E a gente tá no site, no Instagram. Busca lá no portal Bioser, porque pode prazer, pode, todo mundo merece, todo mundo precisa, é uma pulsão de vida. E não dá para ficar guardadinho sem compartilhar isso, né? Então, galera, esse foi o Pode Prazer, podcast onde é permitido sentir prazer para todos, para todas, para todes. Bora lá, né? Que assim seja.